Alguns dias atrás eu estava junto com as crianças no retiro delas e eu fui levado a falar um pouquinho sobre Isaías. E como Isaías, em um dado momento, ele estava na sua devocional, estava orando a Deus, como você no seu dia a dia tem o seu tempo com Deus. E naquele momento aconteceu uma coisa diferente do que era costume. Os céus se abriram e ele foi arrebatado aos céus. E ele viu os céus e ele teve uma experiência ali com os anjos, com a brasa do altar. Mas ele ouviu Deus falando com Deus. E dizendo assim, a pergunta que ecoou nos céus: quem vai por nós? Quem vai nos representar? Quem vai manifestar o nosso amor? E Isaías aparentemente entrou na conversa, mas o Senhor Jesus respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você olha para a palavra de Deus, Deus sempre está buscando pessoas disponíveis ao chamado dele. E hoje é uma dessas mensagens em que você vai ser convidado a se colocar à disposição ao amor de Deus, para que Ele opere. E gostaria de ler com vocês esse texto de Mateus 9, o versículo 35 ou 38, texto que nós estivemos lendo, meditando nos nossos renovos, e diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Interessante que quando você lê o texto, Jesus ele percorria cidades e povoados, especialmente na região norte da Galileia, onde ele passou a maior parte do seu ministério, onde ali se tinham pelo menos 153 nações representadas. Era um povo bastante misto que vivia em torno do lago da Galileia, ou Mar da Galileia, como é chamado também. E Jesus ia de cidade em cidade, fazendo o quê? Buscando pessoas. E esta é uma característica de quem ama, como Deus, Ele busca. Jesus busca pessoas. Jesus sempre está atrás da nossa vida, não sei se você já percebeu isso. Ele sempre vem ao nosso encontro. Você conhece o texto: Deus tanto nos amou que Ele enviou o seu Filho. Ele veio ao nosso encontro. E uma marca, uma característica de quem ama, Ele busca. Um apacentador, ele busca as suas ovelhas. Uma ovelha busca o seu apacentador. Quando nós amamos, nós nos buscamos. Quando nós não nos amamos, nós esperamos que o outro nos busque. Nós estamos longe. Mas a característica do amor de Deus é que Ele busca. Jesus percorria as cidades à busca das pessoas. E o Senhor Jesus ele fazia três coisas enquanto Ele buscava as pessoas. Ele ensinava, Ele pregava o Evangelho do Reino e Ele curava toda sorte de enfermidades e doenças. O Senhor Jesus, isso foi uma marca, um rema na minha vida. Quando você olha para Ele, você vê nele a vontade de Deus em ação. Quer saber a vontade de Deus? Observe Jesus, como Ele agia, o que Ele fazia. Você vai discernir o que é a vontade de Deus em todas as Escrituras. Às vezes alguns textos deixam margem para interpretações, mas quando você olha para Jesus, você define exatamente qual é a vontade de Deus. E eu preciso simplesmente observar Ele. E quando Ele chegava junto com pessoas, Ele ensinava. Diga comigo assim: ensinar. Se quisermos alguma mudança em nossa vida, se quisermos ter alguma experiência com Deus, se quisermos ter alguma mudança no nosso trabalho, na nossa família, eu preciso aprender. Como alguém disse, não existe crescimento sem a dor do aprendizado. E eu prefiro dizer, não existe crescimento na nossa vida sem o prazer do ensino, do aprendizado. Porque estudar é gostoso, ler é gostoso, tomar tempo para ouvir e estudar, ir para uma aula é gostoso. Essa semana eu tinha recebido um convite para um treinamento e eu disse imediatamente sim, porque eu tenho um desejo de aprender, eu sempre quero aprender mais, sempre tenho algo que eu sei que eu posso aprender mais.
daqueles que Deus tem colocado. Estudar é gostoso. Você pode dizer assim comigo? Se isso não reflete o teu sentimento, então converta o teu sentimento para isso. Diz: a partir de hoje, estudar para mim é gostoso. E o Senhor Jesus, ele sentava com as pessoas para conversar com elas, ele as instruía. E ele fazia isso como em Deuteronômios, né, que se fala sobre a maêutica, né, o estilo de ensino de Jesus. Ele sentava com as pessoas para conversar, ele deitava com elas, ele levantava com elas, ele andava com elas, e ele ensinava com as pessoas enquanto ele estava convivendo com as pessoas. Quer ensinar os seus filhos? Faça isso. Quando você levanta, quando você se assenta, quando você caminha, quando você está dentro do seu carro, né, indo para lá e para cá, quando você vai deitar, converse sobre as coisas de Deus. O aprendizado é muito dinâmico, e o Senhor Jesus sabia disso, que se Ele quisesse uma mudança na vida das pessoas, e se Ele quer uma mudança na nossa vida, Ele vem com ensino, Ele vem nos ensinar. Por isso que você é incentivado a fazer o Crown, porque ninguém nasce sabendo os princípios que Deus tem para as nossas finanças. E não adianta dizer que os economistas desse mundo sabem melhor que as Escrituras. Deus é um economista por natureza, e Ele sabe lhe ensinar exatamente como conduzir as suas finanças, a sua empresa. Então é necessário conhecer os princípios, e o Senhor Jesus fazia isso, e Ele pregava o Evangelho. Muitas vezes as pessoas confundem ensinar e pregar. Enquanto que o ensinar é sentar e conversar, como nós fazemos no grupo familiar, ou quando nós estamos na ETM, o pregar é proclamar, é anunciar um novo tempo, dar um novo decreto. Quando Jesus ele iniciou a pregação dele, ele estabeleceu uma proclamação: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou, porque o reino dos céus está perto, porque ele está aqui. Um novo tempo se iniciou, o reino de Deus começou a se manifestar. E quando ele chegava na vida das pessoas, ele proclamava: o reino das trevas não tem mais espaço na sua vida, porque o reino de Deus chegou sobre a sua vida. Hoje é um novo dia, um novo tempo. E quando você enfrenta uma situação, quando você entra numa dificuldade, seja um proclamador, seja aquele que proclama. Estive orando ontem de manhã com o Milton, e eu comecei a estranhar, na minha voz ressoou lá em Portugal. Começamos a fazer batalha espiritual juntos. Pensei comigo, que coisa, né? Eu estou lá em Porto agora com a minha voz, estou proclamando: o reino de Deus chegou sobre esse lugar. Começamos a fazer proclamação sobre aquela terra, para que o Evangelho de Deus ali se manifeste. Proclamamos a salvação, a libertação. Então o Espírito Santo, quando ele veio sobre Jesus e ele começa a pregar, é necessário fazer a proclamação, porque a proclamação ela manifesta no reino, ela manifesta nos céus o que Deus quer fazer. Você entra na sua empresa, proclame: o reino de Deus chegou e haverá uma mudança. Você entra numa vida, proclame: o reino de Deus chegou e haverá uma tremenda mudança sobre a vida das pessoas. Os céus vieram à terra, os céus se manifestam sobre a terra. Isso Jesus proclamava. Ele dizia isso sobre as pessoas, porque o novo tempo estava ali. E ele diz assim: este novo tempo exige uma nova mentalidade. Ele fala do arrependimento. A palavra aqui é metanoia. Você já deve ter ouvido a palavra metafísica. Metafísica meta significa aquilo que está além da física. Quer dizer, você podia dizer metafísica o que está além da física, o que está além do natural. Então, para a ciência, metafísica é o estudo do mundo espiritual. Quando você vê metanoia, é o pensamento que vai além do natural, o pensamento que vem de Deus. E Jesus diz: se quer experimentar o reino de Deus chegou, se arrependa, mude a maneira de pensar, tenha um novo pensamento, pense além, pense como Deus pensa, tenha a fé de Deus, tenha o sentimento de Deus na sua vida. E ele proclamava isso sobre a vida das pessoas, para que elas experimentassem o reino de Deus. E se queremos experimentar o reino, precisamos nos dispor a pensar além do natural, buscar os pensamentos de Deus que são superiores aos nossos. Eu tenho falado sobre a celebração. Se você pensa a celebração como um programa, como uma atividade que nós fazemos domingo à noite, porque nós temos que fazer metanoia, arrependa-se, pense diferente,
Porque o reino de Deus está entre nós, os céus estão sobre nós abertos, a igreja, o baluarte, a coluna da verdade está presente, a noiva do Cordeiro está sendo ataviada. Não perca esse momento de estar junto, estar sendo trabalhado pelo Espírito Santo, porque a igreja é o santuário de Deus que está sendo preparado para a manifestação do Espírito Santo. Não percam culto, não percam culto. Rejeita a obra das trevas que te quer tirar do culto, seja por uma doença, por um outro pensamento, ou por uma conversa que alguém quer te tirar do meio do culto para ficar conversando lá fora. Encha o seu coração com arrependimento e pense além, pense naquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Jesus anunciou um novo reino que veio para colonizar a terra. Há uma nova cultura, há um novo pensamento. Os céus querem se manifestar sobre a terra. Arrependa-se, tenha um pensamento, pense além dos seus sentimentos, além do que você vê na sua mente, além do que a sua agenda diz. Pense além, porque o reino de Deus vai além do que é natural para o nosso pensamento e para o nosso sentimento. E aí, o que o reino de Deus faz? Além de ensinar, de proclamar, o reino de Deus cura toda sorte de doenças e enfermidades. Considero essa expressão muito forte quando diz assim, que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Enfermidades, aqui eu até procurei, a doença é doença que nós conhecemos, enfermidades são fraquezas, desânimos, desencorajamento, fraqueza do corpo. Não havia limitação para o que Jesus queria fazer. Todos que se achegavam a Jesus, eles seriam curados. Todos os que vinham, recebiam a realidade do reino de Deus, que é ser curado. A única razão de não sermos curados é por causa da incredulidade. A incredulidade é o pensamento duplo. Eu penso, eu sou curado, mas acho que não, eu ainda sinto a dor. Eu acho que recebi a minha cura, mas será mesmo que eu a recebi? É um pensamento que vai para lá e para cá, enquanto o crer é ter um só pensamento. Então nós temos um grande desafio, isso deflagra a minha vida, deflagra a nossa vida, a vencer a incredulidade, porque no reino de Deus as coisas são diferentes do que no reino natural nosso, na maneira de pensar. Então o Senhor Jesus, ele trabalhava nessas três áreas, o ensino, a proclamação, a cura. E ele passava de cidade em cidade servindo pessoas. Ele ia atrás das pessoas, ele buscava as pessoas aonde elas estavam, ia conversar com elas, ensinava, proclamava sobre elas, curava as suas doenças e as suas enfermidades. E aí, o Senhor Jesus fez uma pausa. Na visão que eu tive sobre esse momento, os discípulos, como seus guarda-costas, eles fizeram uma ilha em torno de Jesus, como que deram as mãos assim, e Jesus pôde sentar numa pedra para descansar um pouco. Imagine as pessoas todas sendo curadas, e você com uma enfermidade, com uma paralisia, sei lá com o quê. Você ia ficar esperando muito gentilmente na fila? Provavelmente ia se empurrar, agora eu. E de repente os discípulos barram todo mundo, e ninguém pode mais se chegar para ser curado e para receber o toque do Senhor Jesus. E Jesus ficou vendo. Ele ficou olhando para a multidão. Não era pouca gente, era uma multidão. Ele ficou observando. E eu acho essa expressão, sim, cada dia ela me salta mais aos olhos. A expressão ver. Como nós vemos, nós vivemos. O ver fala de discernimento. A maneira que você vê a si mesmo vai levar você ao seu estilo e aos seus hábitos. A maneira como você vê a igreja, a maneira que você vai tratar ela. A maneira como você vê os seus líderes, é a maneira como você trata eles. A sua visão, o que você discerne, é a maneira com que você conduz a sua vida. E o que Deus vê? O que Jesus ficou observando as pessoas? O empurra. Deixa aquele pedido, só eu. O que o Senhor Jesus observa quando Ele olha para nós? Esses dias foi chamada a atenção, o que a Bíblia diz? Quando você entra no teu quarto secreto e está ali com Deus, o que Deus, Ele te vê. E o que Ele vê?
O que Deus olha quando Ele olha para você e para mim? O nosso exterior? A Bíblia diz assim, que Jesus viu as pessoas e Ele olhou para o coração das pessoas. Quando Samuel teve aquela experiência que ele era para ungir o novo rei, e ele estava à busca, e o lógico para ele, que era o mais velho, o mais forte, o mais saudável, que seria o primeiro, e Deus diz para ele: não olhe para a aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Tem um outro texto que para mim é um texto rema lá de 2 Crônicas 16:9, diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos, eles passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus procura um coração que é totalmente dele, que não é dividido nas suas emoções, que não é dividido nos seus pensamentos, que não é dividido com coisas, com pessoas, não tem argumentos que reservam ele para receber o toque de Deus na sua vida. E o Senhor Jesus, Ele certa vez ele olhou para as pessoas e disse para os seus discípulos: vocês dizem que daqui a 4 meses vai ter a colheita, mas levante os seus olhos. Erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Nós dizemos: ainda não estou sentindo, acho que ainda não é a hora. E Jesus diz: levante os olhos e veja que já está na hora, já está no ponto. Então o Senhor Jesus olha com os seus olhos. Ele parou o que estava fazendo, o processo da proclamação, da cura, do ensino. Ele parece que sentou então ao lado e começou a observar o coração das pessoas. E o que ele identificou no coração das pessoas? Ele identificou aflição e exaustão. A palavra aflição, ela significa estar sem forças para reagir. A palavra aflição também significa estar desanimado, sem esperança. A palavra exaustão significa estar prostrado, estar caído, sem força para tomar uma decisão, sem força para agir. E o coração dessas pessoas estava caído e sem força, sem sonhos, sem uma perspectiva de vida. Estavam ali tão somente querendo receber algo para aliviar aquela dor momentânea. E aí o Senhor Jesus, Ele, na sua observação, olhando o coração das pessoas, o estado como elas estão, Ele entendeu o porquê. Não sei se você já parou para olhar os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, talvez aquele que se faz por bem-sucedido. Já parou para olhar o coração? E a manifestação do Espírito Santo com os dons, ele traz palavras. Vou vontade de jogar fora aqui, isso aqui, cara. Então vamos lá. Ore pelo pastor, ficou nervoso. Deus é bom. Por que as pessoas estavam assim, exaustas, sem sonhos, desanimadas, sem força para reagir? E se você levantar os olhos, as pessoas do seu redor, elas estão desse jeito. Só que elas constroem fortalezas, elas se protegem, elas têm coisas, elas têm diplomas e elas se escondem, mas o coração está assim, tudo vazio. E o Senhor Jesus, Ele dá a identificação, porque elas não têm pastor. Elas não têm alguém que as proteja espiritualmente do inimigo. Elas não têm alguém que as cure das suas dores, alguém que lhes guie no caminho que deveriam de seguir. Alguém que as alimente com o que tem valor. Alguém que simplesmente se interesse por elas. Um pastor é alguém que se importa. Um líder, e eu tenho repetido isso em algumas conversas, um líder é alguém que está disposto a entregar a sua vida por outro alguém.
o seu tempo, a sua energia, a sua atenção, o seu esforço, em compartilhar aquilo que tem, para que a outra pessoa seja abençoada. Um líder não é aquele que tudo sabe, que manda em todo mundo. Não, o líder é aquele que diz: eu posso cuidar de uma pessoa, eu posso me preocupar pelo menos com uma pessoa, eu posso me importar com ela, eu posso pelo menos orar com ela, eu posso simplesmente dar um abraço, ou simplesmente eu posso estar ao lado para conversar um pouquinho, ou só ouvir a situação e manifestar o reino de Deus nela, na vida dela, pela oração. O Senhor Jesus, ele ficou observando as multidões, e o resultado aconteceu, uma coisa aconteceu na vida de Jesus. Ao ele ficar olhando o coração das pessoas, o coração dele foi tocado também. A compaixão encheu o coração de Jesus. Ele sentiu o que as pessoas estavam sentindo. Ele participou daquilo que acontecia na vida das pessoas. A sua alma se envolveu com a alma delas, com a dor delas. Hoje nós chamamos isso de empatia, de sentir junto o que a pessoa está sentindo. Ele não ficou indiferente, também não disse assim: também do jeito que leva a vida só poderia dar nisso, cada um colhe o que planta, então agora colha aí. Não, Jesus não olhou assim. Ele foi cheio de compaixão em torno daquela pessoa e se aproximou. O interessante é que quando Jesus observa e o coração dele se enche de compaixão, ele se volta para os discípulos. Ele se volta para aqueles que eram mais chegados e compartilha o coração dele, a compaixão dele para com as pessoas. Ele mostra para essas pessoas o quanto que aquele momento é importante. Ele diz assim com os seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Juntando com aquele texto de João 4, a seara, a colheita, ela estava pronta, mas não haviam trabalhadores para que colhessem aquela colheita. E ele faz uma oração, ele compartilha com seus discípulos. E quem é um discípulo? Ele é um aprendiz, alguém que está disposto a aprender e a ser ensinado. Alguém que senta diante de você e diz: por favor, me ensine. Um discípulo é alguém que recebe disciplina ou instrução de outra pessoa. Um discípulo, ele aceita a palavra do seu discipulador quando ele discorda sobre ele e quando chama atenção. Uma vez um jovem veio falar comigo, ele diz assim: pastor, o senhor me ama? Eu disse: sim, eu amo você, mas o que você quer? Do que você está falando? Eu disse: não, eu fui lá num retiro da escola, e o pastor disse, e o pastor que estava falando lá disse assim: se teu pastor não chamou atenção na sua vida ainda, é sinal de que ele não te ama. Pastor, me chama atenção, pastor. Se você tem um apacentador que não deixa frouxo com você, é sinal de que ele te ama, que te chama para a devocional, que te chama para a oração, que te chama para o culto, que te chama para o grupo familiar, que te chama para falar sobre o seu casamento, que te chama para falar sobre atitudes. Uma pessoa que se interessa por você é um discipulador, e um discípulo, ele está de coração aberto para receber uma chamada de atenção, porque ele sabe que aquele que ele chama atenção é sinal de que ele ama. E esse ano, não sei se você se lembra, em junho nós tivemos aqui uma oportunidade para pensar sobre o discipulado. E que Deus não procura membros de igreja, Ele está à busca de discípulos, pessoas disponíveis para aprender, para andar com Ele, para ser tocado por Ele em sua mente, para ser confrontado, para ser trabalhado no comportamento, nas emoções, porque o Senhor Jesus, sempre que Ele nos toca, sempre que Ele nos ministra, Ele às vezes pode ser duro no sentido assim de que Ele não passa a mão, mas Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele trata conosco, Ele nos confronta, porque o confronto é bom na minha vida. Toda vez que alguém me confronta numa área, eu cresço. Quando todo mundo fala a mesma coisa e não discorda, não questiona, aí a gente está em perigo. Mas quando nós nos questionamos, quando nós conversamos, abrimos o coração, nós crescemos. Então nós firmamos naqueles dias lá em junho, nós queremos ser discípulos, pessoas
disponíveis a aprender. E o Senhor Jesus, ele faz uma constatação quando ele fala com seus discípulos. Ele diz que havia poucas pessoas disponíveis para pastorear os cansados e oprimidos. São poucos, porque ele conhece o coração das pessoas, ele conhece o nosso coração. O nosso coração está interessado em si mesmo, está interessado em se proteger na sua própria família. Cada um pensando, o que eu ganho com isso? Cada um dizendo, não tenho tempo. E assim como você, eu também sou tentado a querer abrir mão, a me afastar, quando eu percebo que as coisas ficam pegadas. E muitas vezes eu pensei em desistir. Mas o Espírito Santo chega para mim. Você é um pastor? Ou você é um mercenário? Que é isso, Deus? Sou pastor. Então, por que está fugindo da raia? Você é pastor, você foi chamado para isso. Você não é mercenário, você não faz por dinheiro as coisas. Não, não faço. Não faço por interesse, não faço por posição. O mercenário faz. E quando aperta, sai fora. Nossa tendência é querer abandonar. Nossa tendência, quando a gente pega situações difíceis, ou quando pessoas nos confrontam de volta, a gente percebe que é coisa do coração. A natureza nossa é, então já que quer para o inferno, que vá. Mas o Espírito Santo não é assim. Ele busca, ele vai atrás, ele ora, tem paciência, renova as forças. E o Senhor Jesus, ele conhece como é o coração das pessoas. E aí ele diz, assim ele diz, rogai. A gente, quando lê, a gente lê assim, rogai. Mas quando se pega a palavra rogar, é uma súplica intensa. Lembra que ele estava cheio de compaixão com as dores das pessoas? Ele sentiu o que as pessoas estavam sentindo. E ele se volta para os discípulos e diz, tem pouca gente. Ele disse, rogue comigo. Rogue comigo. Ele chamou para a oração, para compartilhar com ele daquele momento de oração. É que foi como no momento do Getsemane, quando ele estava ali, no meio da luta, no meio do sofrimento ali, ele diz, orem comigo. Rogue comigo, ore comigo, porque a colheita é grande e poucos estão disponíveis. E ele diz, rogue para que Deus mande. Eu fui levado a estudar a palavra mande, mandar, que Deus mande. E mandar aqui, a palavra significa expulsar, expelir, mandar sair, com a noção de violência. Para entender o que ele está falando, não sei se você já teve ânsia de vômito. A palavra aqui é isso. Você não consegue segurar, ou consegue? Ou quando você está com aquela disenteria que sai da frente, sai da frente, sai da frente. Por quê? Vai sair. É o que está falando aqui de mandar, de expelir. Que Deus mande, que Deus constranja a tal ponto que eu não consiga viver sem. Eu experimentei isso uma vez na minha vida. Aos 14 para os 15 anos eu recebi um chamado. E eu entendi que Deus estava me chamando para ser pastor. E Ele deu uma folga de 4 anos para minha formação. Aí Ele veio falar comigo de novo. E aí fiquei um pouquinho mais inteligente com 18 anos, pelo menos eu achava. Comecei a ter meus argumentos e disse, agora não, quero ser arquiteto, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu vou ganhar bastante dinheiro, vou dar para a igreja, tá bom? Fechou o negócio? E fiquei 2 anos até vir esse expelir sobre a minha vida. Porque a presença de Deus como que foi tirada da minha vida. Eu disse, está louco? Aí não. Sem a tua presença, Senhor, não. E eu fui empurrado para dentro disso. E as coisas começaram a andar. O Senhor Jesus estava pedindo aqui aos seus discípulos para se unirem a Ele em oração. Eu estive pensando e buscando uns textos de memória em outro lugar onde que Jesus pede para orar junto com Ele. A não ser em Getsemane, um outro lugar que Ele pede para orar sobre a questão. Você tem a oração do Pai Nosso como uma resposta aos discípulos que pediram, ensina-nos a orar. Mas aqui o Senhor Jesus espontaneamente, como uma reação natural
do seu coração ao ver a necessidade das pessoas e ao ver a necessidade da manifestação do reino de Deus, trazendo o ensino, o entendimento de vida, trazendo a proclamação nova sobre a vida das pessoas, uma nova declaração sobre a vida das pessoas. Quando ele cura e ele vê as enfermidades das pessoas, ele diz: roguem comigo, peçam ao Pai. Ele insiste: rogue comigo, insista, ore comigo, suplique comigo ao nosso Pai, para que Deus atenda a nossa oração e mande mais pessoas. Ele força as pessoas a vir, para que houvesse um rompimento da dureza e da indiferença do coração do ser humano, para que as pessoas aflitas e cansadas fossem alcançadas. É muito fácil para nós dizer: não tenho agenda. Muito fácil para nós dizer: ano que vem. É muito fácil para nós dizer, como outros diziam para Jesus: eu preciso cuidar primeiro da minha família. É muito fácil para nós dizer: eu preciso cuidar nessa hora mais do meu negócio. Agora eu não tenho tempo para fazer a tua vontade, Deus, de cuidar de pessoas. E eu tenho orado nesses últimos meses, esse ano passado, para que os 300 dessa casa se tornem apacentadores. E eu não consigo convencer ninguém, eu percebo isso. Parece que até uma batalha espiritual. Eu falo, parece que eu não sou entendido. Chamo, vamos. Parece que cada um segue o seu caminho. Mas o Espírito Santo está hoje, e eu peço para que você ore comigo, para que o Senhor da Seara mande trabalhadores, apacentadores. Cada um aqui tem um potencial chamado Espírito Santo. Deus não olha para o potencial que você tem, porque Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe da nossa estrutura. Mas Ele sabe que Ele pôs o Espírito Santo dentro da sua vida. E Ele sabe que o Espírito Santo é capaz de cuidar de pelo menos uma pessoa. Ele sabe que você é capaz e você tem o potencial dentro de você para cuidar de 120 pessoas. O mínimo. Ele sabe, porque Ele pôs o Espírito Santo dentro da sua vida. Mas se eu no meu direito diz: eu não, nós barramos Deus, o agir dele na nossa vida. E muitas vezes barramos a bênção de chegar na vida das pessoas. Uma ação natural precisa acontecer em nosso coração, para que possamos ver como o Senhor Jesus vê. Ver o coração das pessoas sem sonhos, sem forças, sem ânimo para viver. Não sei se você se disporeia a entrar num desafio assim. Quando você estiver passando num ponto de ônibus, às vezes faço isso. A observar um pouquinho as pessoas. Não dá para ficar olhando, né, para as pessoas. Mas observar um pouquinho o coração. No meio das multidões, das piadas, observe o coração. Observe o coração dos seus amigos na escola. Observe o coração. Dê um tempo, dê 1 minuto, 2. Peça, faça uma oração corajosa, diga assim: Espírito Santo, me mostra o coração das pessoas. E automaticamente peça a ajuda dele, para você conseguir administrar o que ele vai te mostrar. A visão de Isaías, ela impactou a ele, pois ele viu o pai perguntando para o filho, e o filho respondendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje a pergunta que o Espírito Santo faz para você e para mim: se está disposto? Quem eu posso enviar daqui para servir pelo menos uma pessoa, para cuidar talvez do seu parente que ninguém dá a bola, ou do vizinho, ou de um colega de trabalho, ou daquele que parece ser o bambambam na escola, mas o coração está 100% vazio? E de você ter uma palavra da parte de Deus para o coração dele. Deus só pede isso, disposição. Deus não pede para nós que a gente tenha um PhD. Deus não pede para nós que a gente tenha dinheiro. Deus não pede para nós que a gente saiba tudo. Ele quer apenas a disposição, como ele tinha em Jesus. A quem enviarei?
E Jesus diz: envia-me a mim. E ele foi capacitado pelo Espírito Santo para cumprir o chamado que ele respondeu. Hoje os céus nos perguntam: quem está disposto? Quem gostaria de estar disposto? Às vezes nosso coração diz não, 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 mas no fundo o seu espírito está ali clamando sim, sim, sim. Eu gostaria, mas eu não estou bem convencido. Hoje é a oportunidade de você abrir o seu coração diante de Deus, porque você não está falando, quem está falando com você não é um mero ser humano, é o Espírito Santo que está usando a voz para tocar a sua vida, para falar com você. Os tempos estão chegando ao fim. O Senhor Jesus está à porta. Se olhar um pouquinho ao seu redor, o amor de quase todos começa a esfriar. E os trabalhadores parece que começam a diminuir, porque se deixam envolver com sentimentos de culpa, de acusação, das mentiras que as trevas levantam para mexer conosco. Essa semana no curso, uma das perguntas foi colocada para nós como pastores, só tinha pastores sêniores, tinha uns 30 pastores aqui da cidade de Curitiba. E uma pergunta que o palestrante fez para nós: qual mentira você está acreditando sobre o seu ministério? Qual mentira você está acreditando sobre a sua vida? Perguntou para o pastor. Sentimentos, emoções, coisas que a gente fica falando dentro de si. Quais são as mentiras que nos impedem de dizer sim, Senhor, eis-me aqui? São mentiras que nos impedem. Que não é o falar do Espírito Santo. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Por gentileza, feche seus olhos para que você possa estar sozinha diante de Deus, sozinho diante de Deus. Pois nós conversamos. Feche seus olhos, por gentileza. Espírito Santo de Deus, por gentileza, abre os nossos olhos para ver como o Senhor vê, para tocar como o Senhor toca. Abre os nossos olhos, dá-nos palavras de conhecimento, palavras de cura, para a dor e a aflição das pessoas. Senhor, sonda o nosso coração nessa noite. Sonda o nosso coração nessa noite, eu te peço. Sonda o nosso coração. E onde há mentiras das trevas que nos impedem, Senhor, de mergulhar 100% no seu chamado, Espírito Santo, peço que o Senhor mesmo nos convença sobre as verdades da palavra de Deus. Espírito Santo, por gentileza, nos ajude a crer e substituir as mentiras pelas verdades da palavra de Deus. Espírito Santo, por gentileza, Espírito Santo, toma-nos de uma maneira nova nesses dias. Senhor, nós estamos diante de dias de festas, diante de dias que podem ser tão confusos e tão intensos em coisas. Dá-nos, Senhor, esses insights como Jesus teve sobre a vida das pessoas. Possamos ser luz e trazer a luz do Senhor na vida das pessoas. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Se você está decidida, responda essa pergunta que os céus fazem: a quem eu posso enviar? Quem irá por nós? Quem irá manifestar na terra o nosso amor às pessoas? E responda no silêncio do seu coração. Para manifestar o teu coração, o teu crer, quero te convidar a você vir até a frente nesse altar aqui.
que nós possamos nos unir nesse propósito, dizer: Senhor, eis-nos aqui, usa-me a mim, que a nossa resposta seja como a resposta do Senhor Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim. Por gentileza, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, diante do Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Pai, nós entregamos ao Senhor os nossos medos, Senhor, sentimentos e pensamentos que são paralisantes, de pessoas, circunstâncias, de lembranças. Entregamos ao Senhor, ó Deus, a vergonha. Entregamos diante do Senhor, ó Deus, os nossos sentimentos de... Parece que a gente vai perder a vida e não vai usufruir o que existe na vida. Entregamos diante do Senhor, ó Deus, o nosso coração. Espírito Santo de Deus, por gentileza, fala aos corações. Pai, eu peço que o anjo do Senhor venha com a espada desembainhada, cortando esses grilhões, cortando, Senhor, essas ligaduras espirituais, cortando, Senhor, esses sentimentos, até palavras que nós mesmos dissermos: eu não posso, eu não sei, não consigo. Até as mentiras que nós falamos para nós mesmos, contrários ao que o Espírito Santo falava conosco. Sim, Pai. Espírito Santo. Toma-nos, Senhor. Toma-nos, Senhor. Sim, Senhor, sopra sobre nós. Espírito Santo, seja bem-vindo a encher cada pensamento, cada sentimento, cada centímetro cúbico da nossa alma. Sim, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Se está diante dele, permita ele tocar a sua vida, falar com você. Sim, Espírito Santo, sim, Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Oh, amado Senhor. Sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Pai, John Wesley dizia: dá-me 100 homens, 100 pessoas, 100 homens, 100 mulheres, que amam o Senhor acima de todas as coisas, e o mundo será transformado. Senhor, aqui tem 100 pessoas, 100 pessoas diante do Senhor, 100 pessoas diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, toma-nos, toma-nos, Senhor, toma-nos. Cante esse cântico como uma proclamação do seu amor, da sua decisão. O teu nome, para que o
Tu és Deus, venha o teu reino sobre a terra, e a tua vontade é feita como é no céu. Então vamos o teu nome, Para que o mundo saiba que tu és Deus. Sobre a terra, e a tua vontade é feita. como é no céu. É isso com toda a tua força, então. Pra que o mundo saiba, venha o teu reino sobre a terra, e a tua vontade é feita como é no céu. Eis-me aqui, Senhor. Hoje assim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero te convidar a você abençoar uma pessoa do seu lado e a orar por ela nessa hora. Abençoe, pelo menos de dois em dois, vamos orar, abençoar uma vida do outro nessa hora. Comece a orar e a profetizar sobre a vida do seu irmão, da sua irmã. Sim, Senhor. Faça a tua vontade através de mim. Venha o teu reino, venha o teu reino. Faça a tua vontade através de mim. Venha o teu reino, venha o teu reino.
Obrigado, Pai Celeste, por essa noite, pela sua ministração sobre as nossas vidas. Bendizemos e exaltamos o Seu nome, pela obra, pelo sobrenatural, pela grande colheita que será colhida. Exaltado, engrandecido seja o Seu nome. Amém. Amém, igreja. Graça e paz. Experimente o sobrenatural de Deus nessa semana. Amém.